Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Isaías capítulo 34. Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, entregou-as ao matadouro. Os seus mortos serão arrojados, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e os montes se dissolverão com o seu sangue. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que descerá sobre Edom e sobre o povo que destinei para o juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está coberta de gordura, do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros poderosos. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará gordo com gordura. Porque é dia de vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Não se apagará de noite, nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração será assolada. De século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, e nela habitarão a coruja e o corvo, porque Deus estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de desolação. Os seus nobres não terão ali nada que possam chamar reino, e todos os seus príncipes serão reduzidos a nada. Espinhos crescerão nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será morada de chacais e pasto de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e o bode selvagem chamará o seu companheiro. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos, os chocará e os recolherá à sombra das suas asas. Ali também se ajuntarão os abutres, cada um com a sua companheira. Buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma destas coisas faltará, nenhuma nem outra deixará de ter a sua companheira, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Ele é quem lhes lançou a sorte, e a sua mão lhes repartiu com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías, capítulo 35. O deserto e a terra seca se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, exultará de júbilo e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecerei as mãos cansadas e firmarei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele virá e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. O solo ardente se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. Na habitação de chacais, onde repousam, haverá pastagem com canas e juncos. Ali haverá caminho real, que se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos. Alegria eterna coroará as suas cabeças, regozijo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército.
Ele parou junto ao aqueduto do tanque superior, na estrada do campo do lavandeiro. Saíram a encontrá-lo Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Dizes, mas são palavras vãs. Tenho conselho e força para a guerra. Em quem, pois, agora confias que te rebelas contra mim? Eis que confias no Egito, esse bordão de cana quebrada, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos prostrareis? Ora, pois, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderias repelir um só oficial dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito para carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora contra esta terra para destruir sem o Senhor? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: falai aos vossos servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, respondeu: porventura mandou-me meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados sobre o muro, que comerão o seu próprio excremento e beberão a sua própria urina convosco? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em hebraico: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem vos permita Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram eles Samaria da minha mão? Qual dentre todos os deuses destas terras livrou a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Mas o povo ficou calado, e não lhe respondeu palavra, porque o rei ordenara: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Isaías capítulo 37. Rasgou, pois, as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo do palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de repreensão e de desprezo, como quando os filhos estão para nascer, mas não há força para os dar à luz. Talvez o Senhor, teu Deus, ouça as palavras do copeiro mor, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo, e o repreenda pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração pelo remanescente que ainda ficou. Vieram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor: assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá notícias e voltará para a sua terra. Ali o farei cair a espada. O copeiro mor, porém, ouviu que o rei da Assíria se retirara de Laquis. Retirou-se também e encontrou o rei lutando contra Libna. Então Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, saíra para lhe fazer guerra.
Tendo ouvido isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já ouviste o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as completamente, e tu serás poupado? Acaso os deuses das nações que meus pais destruíram as livraram, Gozã, Harã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e subiu à casa do Senhor. Estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas essas nações e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos altaneiros? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao alto dos montes, aos mais longínquos recantos do Líbano. Cortei os seus altíssimos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Entrei nas suas partes mais remotas, na floresta do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas. Com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que há muito determinei isto, e desde os dias antigos o planejei? Agora o executei, para que transformasse cidades fortificadas em montões de ruínas. Por isso os seus moradores, enfraquecidos, ficaram pasmados e confundidos. Tornaram-se como a erva do campo, como a terra relva, como a erva dos telhados, queimada antes de crescer. Mas eu sei quando te assentas, quando sais ou entras, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Este será o sinal para ti, Ezequias. Neste ano comereis o que nascer por si mesmo, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O remanescente da casa de Judá que escapou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá um remanescente, e do monte Sião os que escaparam. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, voltou e ficou em Nínive. Estando ele prostrado no templo de Nisroque, seu deus Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e te livrarei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E o sol retrocedeu 10 graus no relógio, por onde já tinha declinado. Escrito de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou da sua doença. Eu disse: No meio dos meus dias irei às portas do Sheol, estou privado do resto dos meus anos. Disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação é arrancada e levada de mim como tenda de pastor, enrolei como tecelão a minha vida. Ele me corta do tear, de dia e de noite me consomes. Esperei com paciência até a madrugada. Como o leão quebrou todos os meus ossos, de dia e de noite me consomes. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava, gemia como a pomba. Os meus olhos se enfraqueciam de olhar para o alto. Senhor, ando oprimido, sê tu o meu fiador. Que direi? Como ele me falou, assim ele mesmo fez. Andarei humildemente todos os meus anos por causa desta amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para o meu bem a minha amarga aflição. Tu, porém, com amor livraste a minha alma do poço da destruição, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não é o Sheol que te louvará, nem a morte te glorificará. Não esperarão em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os meus instrumentos, nós cantaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Porque Isaías tinha dito: Prepare-se uma pasta de figos e aplique-se sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Ezequias perguntara: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Isaías, capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que ele havia estado doente e já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo precioso, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De terra remota vieram ter comigo, de Babilônia. Perguntou o profeta: Que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, bem como o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até alguns dos teus próprios filhos, que hás de gerar, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Isaías capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será retificado,
e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá isso juntamente, porque a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a. Não temas e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e a sua recompensa o precede. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no regaço. As que amamentam, ele guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, ou com o palmo tomou a medida dos céus, ou recolheu na terça parte do éfa o pó da terra, ou pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento e o instruísse na vereda do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse saber o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que imagem o comparareis? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro e cadeias de prata funde para ele. O pobre, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece, procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz os príncipes a nada e torna em coisa vã os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e a tempestade os leva como palha. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 41. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem as nações as suas forças. Aproximem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem despertou do Oriente aquele a quem a justiça chama aos seus pés? Entrega-lhe as nações diante dele e o faz dominar sobre reis. Faz que sejam como pó pela sua espada e como a palha levada pelo vento pelo seu arco. Persegue-os e passa adiante em paz por uma vereda que com os seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, sou o primeiro, e com os últimos sou o mesmo. As ilhas viram isso e temeram, os confins da terra tremem, aproximaram-se e vieram.
Um ajuda o outro e diz ao seu companheiro: esforça-te. O artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: está bom, e fixa o ídolo com pregos, para que não vacile. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei dos confins da terra e chamei das suas extremidades, e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. Os que guerreiam contra ti serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, agudo, de muitos dentes. Trilharás os montes e os moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás, o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e os necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei no ermo o cipreste, o pinheiro e o bucho juntamente, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor. Trazei os vossos fortes argumentos, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Mostrai-nos as coisas anteriores, quais são, para que as consideremos e saibamos o seu fim, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e temamos juntamente. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Do norte despertei um, e ele vem. Do nascente do sol invoca o meu nome. Pisa os governantes como argamassa, e como o olheiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o soubéssemos, ou desde a antiguidade, para que disséssemos: ele é justo? Mas não houve quem o anunciasse, nem quem o fizesse ouvir, nem quem ouvisse as vossas palavras. Eu sou o primeiro que digo a Sião: eis-os aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro que perguntado responda a palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são nada, as suas imagens de fundição são vento e nada. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desfalecerá, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome.
A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, as aldeias em que habita. Quedar, exultem os habitantes de Sela, clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Tornarei desertos os montes e os outeiros e secarei toda a sua erva. Tornarei os rios em ilhas e secarei os tanques. Guiarei os cegos por caminho que não conhecem, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz diante deles e os caminhos tortuosos em retos. Estas coisas lhes farei e não os desampararei. Mas os que confiam em imagens de escultura, que dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses, serão lançados para trás e cobertos de vergonha. Surdos ouvi, e vós cegos olhai para que vejais. Quem é cego senão o meu servo, e surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo dedicado, cego como o servo do Senhor? Tu viste muitas coisas, mas não as guardaste. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas prisões. São entregues ao saque, e não há quem os livre. Por presa, e ninguém diz, restitui. Quem dentre vós dará ouvidos a isto? Quem atenderá e ouvirá doravante? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, contra quem pecaram? Pois não quiseram andar nos seus caminhos, nem obedeceram à sua lei. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Isso os envolveu em chamas, mas não entenderam. Consumiu-os, mas não o tomaram a sério. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, foste glorificado, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Do Oriente trarei a tua descendência e do Ocidente te ajuntarei. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não os retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para minha glória, que formei e fiz. Tirai o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Reúnam-se todas as nações e ajuntem-se os povos. Qual dentre eles anunciou isto e nos fez ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais em mim, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel.
Por amor de vós enviei a Babilônia e farei descer como fugitivos todos eles os caldeus nos navios do seu regozijo. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que abriu caminho no mar e vereda nas águas impetuosas, que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Contudo, tu não me invocaste, ó Jacó, nem te cansaste por mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Isaías, capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na sua mão, pertenço ao Senhor, e tomar-se-á do nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu que proclame e anuncie e exponha diante de mim o que tem acontecido desde que estabeleci o povo antigo? Que anunciem as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei há muito? Vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não há rocha que eu conheça. Todos os que fabricam ídolos são nada, e as suas coisas preciosas não lhes aproveitarão. As suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam confundidos. Quem forma um Deus ou funde uma imagem de escultura que nada aproveita. Eis que todos os seus companheiros serão envergonhados. Os artífices são homens. Que todos se reúnam e se apresentem, assombrar-se-ão e serão envergonhados juntamente. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, forma-o com martelos e o forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel, desenha com lápis, trabalha com plainas, marca-o com compasso e faz a semelhança de um homem formoso para estar em casa. Corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho e o reforça entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, com parte dele se aquece, acende o fogo e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Queima a metade no fogo e com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquece e diz, a quem teme, contemplei o fogo. Então do resto faz um Deus uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus.
Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração para que não entendam. Ninguém toma isso em consideração, nem tem ciência nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e sobre as suas brasas cozi pão, assei carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porque tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques, e todas as vossas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus sozinho e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos e faço loucos os adivinhos, que faço voltar atrás os sábios e transtorno a ciência deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas, que digo ao abismo, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele dirá de Jerusalém, seja reedificada, e do templo seja fundado. Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo, para abater nações diante dele e desatar os lombos de reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Chovei aos céus das alturas, e as nuvens derramem justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e brote a justiça juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o forma, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador: perguntai-me as coisas futuras, sobre meus filhos e sobre a obra das minhas mãos, dai-me ordens. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele reedificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio da Etiópia e os sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em cadeias, e diante de ti se prostrarão e te farão súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Todos eles se envergonharão e serão confundidos.
cairão juntamente em vergonha os que fabricam ídolos. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, em lugar algum da terra de trevas. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a justiça e declaro o que é reto. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e apresentai as vossas razões. Consultem juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei. Saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. A ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as bestas. As cargas que carregáveis são canseira para o animal fatigado. Juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, que fostes trazidos por mim desde o ventre e carregados desde a madre. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem me comparareis, e com quem me igualareis, e me assemelhareis, para que sejamos semelhantes? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam o ourives para que disso façam Deus. Inclinam-se e se prostram diante dele. Sobre os ombros o levam, e o põem no seu lugar. Ali fica ele, e não se move do seu lugar. Alguém clama a ele, porém não responde, nem o livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade, que chamo do Oriente uma ave de rapina e de uma terra remota o homem do meu conselho. Eu o disse e também o farei vir. Eu o planejei e também o farei. Ouvi-me, vós os de coração obstinado, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará. Porei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Isaías capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a mimosa e a delicada. Toma a mó e mói a farinha, remove o teu véu, ergue a cauda da tua veste, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta e a tua vergonha será vista. Tomarei vingança e não pouparei homem algum. Nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te em silêncio e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Irava-me contra o meu povo, profanava a minha herança e os entregava na tua mão. Não usaste com eles de misericórdia, e sobre os velhos fizeste pesadíssimo o teu jugo. E dizias, eu serei senhora para sempre. Não tomaste estas coisas a sério, nem te lembraste do seu fim. Agora, pois, ouve isto. Tu que és dada aos prazeres,
que habitas tão segura que dizes no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Estas duas coisas virão sobre ti num momento no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre ti em pleno vigor, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus encantamentos. Confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me vê. A tua sabedoria e o teu conhecimento isso te perverteu. E disseste no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal de que não saberás a origem, e catástrofe cairá sobre ti que não poderás afastar com expiação, porque virá sobre ti de repente desolação que não conhecerás. Persiste, pois, nos teus encantamentos e na multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez possas inspirar terror. Estás cansada com a multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, os agoureiros, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que eles serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder da chama. Não haverá brasas para se aquentarem, nem fogo para que se assentem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, os que negociaram contigo desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, não haverá quem te salve. Isaías capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, porque tomam o nome da cidade santa e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, saíram da minha boca, e eu as fiz ouvir. Agi de repente, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, que a tua cerviz era tendão de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então. Antes que acontecesse eu te fiz ouvir, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandaram. Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isto. Porventura não o confessareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já as sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te refinei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A outro, a minha glória não a darei. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Eu os chamo, e eles aparecem juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o disse e o chamei, eu o trouxe, e o seu caminho prosperará. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aconteceu, ali estava eu. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas, como os grãos dela. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus.
Com voz de júbilo anunciai e fazei ouvir isto, levai-o até a extremidade da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó, e não tinham sede. Quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha, e as águas jorraram. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías, capítulo 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca qual espada afiada. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual flecha polida. Na sua aljava me guardou. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu, porém, disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó a ele, e para que Israel seja congregado a ele, pois serei glorificado perante o Senhor, e o meu Deus será a minha força. Diz: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao desprezado e abominado das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão, por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e repartires as herdades desoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Não terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Farei que todos os meus montes sejam caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. Vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressam-se, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingerás deles como noiva. Quanto aos teus lugares desertos, e à tua terra assolada, e ao teu país destruído, agora certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe. Ainda os filhos, de que foste privada, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Então dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, exilada e rejeitada. Quem, pois, criou estes? Eis que fui deixada sozinha. Estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações e arvorarei a minha bandeira para os povos. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas nos ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. De rosto em terra te adorarão e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão confundidos. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe com que eu a repudiei, ou a qual dos meus credores vos vendi? Eis que por causa das vossas iniquidades fostes vendidos,
e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Acaso encurtou-se a minha mão para que não possa remir? Ou não há força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar e torno os rios em deserto. Os seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho cilício por cobertura. O Senhor Deus me deu língua de discípulos, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Por isso, pus o rosto como um duro pedregulho e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupa, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as chamas do vosso fogo e entre as faíscas que vós acendestes. Da minha mão vos virá isto: deitar-vos-eis em tormentos. Isaías, capítulo 51. Atendei-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de cântico. Atendei-me, povo meu e nação minha, dai-me ouvidos, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo será luz para os povos. Perto está a minha justiça, vem chegando a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão igualmente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Rabi e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na cova, nem lhe faltará o pão. Porque eu sou o Senhor teu Deus que fendo o mar, e as suas ondas bramam, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Pus as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo.
Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste sorvete os cálices da vertigem. De todos os filhos que deu à luz, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estes dois males te sobreviveram. Quem se condoerá de ti? A assolação e a ruína, e a fome e a espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Estão cheios do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Ouvi, pois, isto, tu aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tiro da tua mão o cálice da vertigem, os cálices do meu furor. Nunca mais dele beberás. Poloei nas mãos dos que te afligem, que te disseram: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como caminho para os viandantes. Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis remidos. Porque assim diz o Senhor Deus: antigamente o meu povo desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado de graça, e os seus dominadores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, saberá naquele dia que sou eu que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque de perto contemplam o regresso do Senhor a Sião. Clamai jubilosamente, vós, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. Perante ele reis fecharão a boca, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Isaías capítulo 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por opressão e por juízo foi levado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, apesar de nada ter feito de injusto e de nunca ter havido engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deixe a luz. Exulta com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da abandonada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher abandonada e de espírito entristecido, como a esposa da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te abandonei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois como jurei que as águas de Noé não mais passariam sobre a terra, assim jurei que não me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Se alguém conspirar contra ti, será sem mim. Quem conspirar contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que sopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu fim. Também criei o destruidor para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e comandante dos povos.
Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e uma nação que não te conhecia correrá para ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado, não o profanando, e que guarda sua mão de cometer algum mal, e não fale o estrangeiro que se chegar ao Senhor, dizendo: de certo o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Dentro da minha casa e dentro dos meus muros, lhes darei um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Também os estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vinde todos vós, animais do campo, vinde todos vós, animais do bosque, a devorar. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores que jazem deitados, que gostam de dormir. E estes cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vinde, dizem, trarei vinho, bebamos bebida forte. E o dia de amanhã será como hoje, e ainda muito mais abundante. Isaías capítulo 57. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados, sem que ninguém considere que o justo é levado para não ver o mal. Os que andam retamente entram na paz, descansam nas suas camas. Mas vós, chegai-vos aqui, filhos da feiticeira, semente do adúltero e da prostituta. De quem fazeis zombaria? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Não sois vós, filhos da transgressão, semente da falsidade, que vos inflamais junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas do ribeiro está a tua porção. Elas são a tua sorte. Também a elas derramaste libações e ofereceste ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado puseste o teu leito. Ali subiste para oferecer sacrifícios. Também atrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial.
Pois descobrindo-te a outros e não a mim, subiste, alargaste o teu leito e fizeste aliança com alguns deles. Amaste o seu leito, onde quer que o viste. Foste a Moleque com azeite e multiplicaste os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe e te abateste até ao Seol. Cansaste-te com a multidão dos teus caminhos, porém não disseste, é inútil. Achaste renovação de forças, por isso não te desfaleceste. De quem tiveste receio e medo, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem te importasses comigo? Não é porque me calei por tanto tempo que não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, e não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus ídolos reunidos. Mas o vento a todos levará e um sopro os arrebatará. Mas o que se refugia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. E dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me, mas ele se foi, desviando-se pelo caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, mas o curarei. Também o guiarei, e lhe restaurarei as consolações, a ele e aos seus pranteadores. Crio o fruto dos lábios. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías, capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Eles me procuram dia a dia e desejam conhecer os meus caminhos como se fossem um povo que pratica a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos justos e desejam a aproximação de Deus. Por que jejuamos, dizem eles, e não o viste? Humilhamos as nossas almas, e tu não reparaste? Eis que, no dia em que jejuais, fazeis o que vos agrada e exigis de todos os vossos trabalhadores. O vosso jejum termina em contendas e rixas e em baterdes com punho ímpio. Não jejueis como hoje, para que a vossa voz se ouça nas alturas. Seria este o jejum que eu escolheria, um dia em que o homem humilha sua alma, em que inclina a cabeça como junco e se deita sobre saco e cinza? É a isto que chama jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é antes este o jejum que escolhi? Que soltes as cadeias da injustiça, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Que quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua própria carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que acusa e a linguagem maligna, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais falham. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que habitem nelas. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia,
e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que pleiteie com sinceridade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e do que é esmagado sairá uma víbora. As suas teias não servirão para vestes, nem se cobrirão com o que fazem. As suas obras são obras de iniquidade, e a violência está nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a ruína estão nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós a justiça, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como quem não tem olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e gememos como pombas. Esperamos a justiça, e ela não aparece, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredir e mentir contra o Senhor, e apartar-nos do nosso Deus, falar opressão e revolta, conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que a justiça se afastou e a retidão se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Viu que não havia ninguém, e admirou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs as vestes da vingança por roupa e se cobriu de zelo como de um manto. Conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá. Furor aos seus adversários e vingança aos seus inimigos. Às ilhas dará o pago. Pelo que temerão o nome do Senhor desde o ocidente, e a sua glória desde o nascente do sol. Quando vier o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem dos seus pecados, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Isaías capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão trazidas nos braços.
Então o verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará de alegria, porque a abundância do mar se tornará para ti e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com aceitação subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que voam como nuvens e como pombas para suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e à frente os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, com a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque na minha ira te feri, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão continuamente abertas, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho juntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Todos os que te desprezaram se prostrarão às plantas dos teus pés e te chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de teres sido abandonada e odiada, de sorte que ninguém por ti passava, farei de ti um orgulho eterno, um regozijo de geração em geração. Beberás o leite das nações e mamarás aos peitos dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Em lugar do bronze, trarei ouro, em lugar do ferro, prata, em lugar da madeira, bronze, e em lugar das pedras, ferro. Farei da paz os teus governadores e da justiça os teus opressores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de desolação ou ruína nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão rebentos por mim, plantados obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê um diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles reedificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antigamente assolados e renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros estarão de pé e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da humilhação exultareis na vossa herança. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e farei com eles uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos.
Todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Deleitar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como o noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías, capítulo 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como tocha que arde. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se chamará desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra casada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra será casada. Pois, como o jovem desposa a donzela, assim te desposará o teu construtor. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha em louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu trigo por alimento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho novo, pelo qual trabalhaste, mas os que o colherem o comerão e louvarão o Senhor, e os que o vindimarem o beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, erguei um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua recompensa o precede. Chamar-lhes-ão povo santo, redimidos do Senhor, e tu serás chamada procurada cidade não deserta. Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de vermelho? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que é vermelho o teu traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira, e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos era chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de que não houvesse quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, e derramei o seu sangue pela terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque disse: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o seu povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés. Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele que fez andar à direita de Moisés o seu braço glorioso, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram?
Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Olha do céu e vê, desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A comoção das tuas entranhas e as tuas misericórdias para comigo detiveram-se. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, nem Israel nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Por breve tempo o teu povo santo possuiu a tua santa habitação, porém agora os nossos adversários a pisaram. Temos sido como aqueles sobre quem nunca dominaste e como os que nunca foram chamados pelo teu nome. Isaías, capítulo 64. Ah, se fendesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremessem as nações. Quando fizeste coisas tremendas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que se alegra em praticar justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade e seremos salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos levaram. Não há quem invoque o teu nome, quem se desperte e se apegue a ti, porque escondeste de nós o teu rosto, e nos entregaste ao poder das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião é um deserto, Jerusalém uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, em que Te louvaram nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Acaso, depois de tudo isto, te conterias, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Isaías, capítulo 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me provoca à vista, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita nos sepulcros e passa as noites em lugares ocultos, que come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas darei a recompensa. Sim, darei a recompensa no seu seio. Tanto as vossas iniquidades, como juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Porque queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas, pelo que lhes medirei a sua obra antiga no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas e alguém diz: não o destruas, porque há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destrua todos. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Saron servirá de pasto de rebanhos, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscou. Mas vós, os que abandonais o Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a fortuna e encheis taças de vinho para o destino, eu vos destino a espada,
e todos vos curvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei, e não ouvistes. Mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Eis que os meus servos cantarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela dor de coração e uivareis pelo quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, mas aos seus servos dar-lhe-á outro nome. De maneira que aquele que se abençoar na terra será abençoado no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Eu me alegrarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque será considerado jovem aquele que morrer com 100 anos. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão descendência bendita do Senhor, eles e os seus descendentes. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar seria o do meu repouso? A minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como quem mata um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço a um cão. Quem oferece uma oferta de manjares é como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso e memorial é como quem bendiz um ídolo. Tais escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas aflições e trarei sobre eles o que temiam, porque chamei, e ninguém respondeu. Falei, e não ouviram. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra, vossos irmãos, que vos odeiam e que vos rejeitam por amor do meu nome, disseram: Seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Eis um estrondo que vem da cidade, uma voz do templo. É a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Acaso eu abriria a madre e não geraria? Diz o Senhor. Ou gerando eu, fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, vós todos os que por ela pranteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente transbordante. Então mamareis, nos braços sereis carregados, e sobre os joelhos sereis acalentados.
Como a mãe consola seu filho, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém sereis consolados. Isso vereis, e o vosso coração se alegrará, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. A mão do Senhor se manifestará aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros serão como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, indo atrás do que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e alguns dos que escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão às nações a minha glória. De todas as nações trarão todos os vossos irmãos como oferta ao Senhor sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos limpos à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, ficarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ficar a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne.